Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fer e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. É isso aí. E hoje a gente tem uma pauta bem densa, né? Muito. Hoje vamos ver como o despertador digital do judiciário está literalmente tirando o sono de muito devedor por aí. Total. E também tem aquela questão da conta de condomínio, sabe? De uma empresa falida furar a fila de todos os outros credores. Caramba, isso vai dar o que falar. E claro, uma vitória gigantesca contra os limites que os planos de saúde tentam impor, tipo naquelas terapias essenciais. Pois é. Nosso mergulho hoje é no informativo de jurisprudência número 889 do Superior Tribunal de Justiça. O famoso STJ, do dia 19 de maio de 2026, para quem tá anotando aí. Exato. E a nossa missão aqui é pegar o que tem de mais denso, né, nesses julgados todos, e traduzir a mecânica da coisa. Tipo, como essas teses afetam a vida prática, o bolso de quem tá do lado de fora dos tribunais. E isso, o foco da nossa análise vai recair bem em cima dos destaques de cada julgado que o informativo trouxe. A ideia não é só ler a ementa de forma robótica. Deus me livre, ninguém aguenta isso. Né? A gente quer entender a engenharia por trás das decisões, porque o direito, no fim do dia, é um baita sistema de incentivos e freios. Quando o STJ fixa uma tese, ele altera completamente o comportamento das empresas, do Estado e até do cidadão comum. Muda o jogo inteiro. E a gente vai equilibrar aqui aquele rigor técnico que a gente ama com uma conversa mais leve. Tô bem animado para começar. Eu também tô super pronta. Vamos puxar o primeiro fio, então? Bora. Vamos começar falando das execuções contra o Estado. Porque, todo mundo que atua na área sabe que ganhar do Estado na justiça é só o primeiro tempo da partida. O segundo tempo é que é a verdadeira maratona, né? Nossa, se põe burocrático nisso. E o informativo traz o tema 1169, que fala justamente dessa execução individual de um título formado num processo coletivo. Para servidores públicos, certo? Isso. O destaque do STJ diz, basicamente, que não precisa da prévia liquidação do julgado se o crédito puder ser apurado por cálculos aritméticos simples. Tá, cálculos aritméticos simples, matemática básica. Exato. Basta a pessoa demonstrar ali, no papel, com documentos, que ela se encaixa daquela situação genérica da sentença. Sabe quando a gente vai num restaurante? E o grupo inteiro pede exatamente o mesmo prato executivo? Sei bem. Aquela confusão na hora de pagar. Pois é, mas se o valor do prato é fixo e a quantidade de pessoas é certa, é só fazer uma divisão básica na calculadora do celular. Não precisa chamar um contador pra isso. Perfeito. Então, por que o judiciário ia exigir que se abra um processo autônomo, pague custas, espere meses, só para confirmar uma matemática de ensino fundamental? Não faz o menor sentido, né? A mecânica processual por trás dessa decisão toca direto no princípio da eficiência. Explica melhor isso para quem nos escuta. Historicamente, essa fase de liquidação de sentença serve para transformar uma condenação genérica em algo, líquido e certo. Descobrir o valor exato ali na ponta do lápis. Isso, ou individualizar o que cada um ganhou. O problema é que o sistema vinha criando um gargalo artificial gigantesco. Exigindo liquidação para tudo, né? Documentação inicial já traz lá os índices de correção, o salário base do servidor, o período da condenação. Basicamente o que precisa para montar uma planilha de Excel. É só jogar no Excel. Obrigar o cara a passar por uma liquidação formal por causa disso é tipo institucionalizar um ato inútil. E a gente sabe bem que ato inútil no judiciário custa tempo e dinheiro público. Mas, olhando pro lado do Estado agora. A Fazenda Pública também não pode simplesmente aceitar qualquer conta que o servidor apresentar, certo? Ah, com certeza não. E o STJ pensou nisso. Como fica a proteção contra um erro de cálculo, um abuso? O STJ garantiu essa trava de segurança. A tese diz que cabe ao juiz da execução, no caso concreto, analisar se aquele cálculo é realmente simples. Ah, entendi. O juiz que bate o martelo se a conta é fácil ou não. Isso. Ou se esconde ali alguma complexidade que demande uma perícia contábil real. A Fazenda Pública mantém o direito ao contraditório. Através da impugnação, imagino. Exato. Impugnação ao cumprimento de sentença. Se o Estado apontar, olha, tem uma inconsistência matemática aqui, aí o juiz avalia se precisa de um técnico. O que não pode é extinguir o processo logo de cara. Nem pensar. O tribunal proibiu aquela extinção automática na largada com desculpa genérica de faltou liquidação prévia. O juiz precisa fundamentar por que a matemática simples não serve ali. Faz todo sentido. Desobstrui o funil para quem tem dinheiro a receber do governo. Com certeza. Mas se a gente acabou de ver o STJ facilitando a saída de dinheiro dos cofres públicos, vamos dar um giro de 180 graus agora. O reverso da medalha, né? Isso. O que acontece quando o Estado, e aqui eu falo especificamente do INSS, decide fechar a torneira de um benefício? E o famoso pente fino do INSS, tema 1157. Esse mesmo. E o destaque é bem contundente, tá? Diz assim, é lícito ao INSS cancelar administrativamente benefícios por incapacidade concedidos via decisão judicial. Mesmo com trânsito em julgado. Sim. Inclusive aquelas que já transitaram em julgado. A tese diz que a autarquia não precisa propor uma ação revisional na justiça. Basta o devido processo legal administrativo e perícia médica. Olha, isso aí, confesso que levanta uma bandeira vermelha gigante pra mim. Por quê? Porque, pensa bem, uma decisão judicial com trânsito em julgado é, teoricamente, a palavra final do Estado. É a coisa julgada. Exato. Aí vem o órgão do Poder Executivo e cancela isso com uma canetada administrativa. Parece uma ofensa direta à autoridade do juiz. É uma tensão pesada mesmo entre a via administrativa e a judicial. Mas a lógica jurídica aqui se apoia na natureza do objeto julgado. Que é a incapacidade laborativa, certo? Isso. A coisa julgada ela se forma sobre a situação fática daquele momento exato em que o juiz proferiu a sentença. Ah, a foto do momento. Exatamente, é uma foto, não um filme. O STJ não está dizendo que o INSS pode anular a sentença de forma retroativa e dizer que o juiz errou. Ufa, menos mal. O que acontece é que a incapacidade médica é, por definição da nossa biologia, uma condição que pode ser temporária. A medicina avança, né? Os tratamentos fazem efeito. O organismo da pessoa se recupera. Pois é. E a Lei 14.441, de 2022, trouxe regras claras sobre isso, permitindo, inclusive, revisão por meio telemático.
Então a premissa é que a sentença não declarou que a pessoa ficaria incapaz para sempre. Perfeito. A garantia foi tipo, nesta data, com estes laudos, a pessoa tá incapaz. Se o quadro muda 5 anos depois, não é a sentença que estava errada. É a realidade fática que se alterou. Faz sentido, confesso que me acalmou um pouco. É, o mecanismo que é proteger o dinheiro público, né? Manter benefício para quem já pode trabalhar drena os recursos do sistema previdenciário, que, tipo, já opera no vermelho faz tempo. O INSS precisa dessa autonomia no procedimento de revisão, ele convoca a pessoa, dá o prazo de defesa, faz uma perícia nova e, se a pessoa melhorou, corta o pagamento. Imagina se a AGU tivesse que entrar com uma ação revisional para cada benefício desse. Nossa, paralisaria o INSS e o judiciário inteiro só com discussão médica. Verdade. Ainda nessa seara previdenciária, o informativo detalha o tema 1307. Que fala da aposentadoria especial, né? Isso. Para motoristas, cobradores de ônibus e caminhoneiros. É um público gigante no nosso país. Gigante e super importante. Total. O destaque diz que é possível considerar o caráter especial dessas atividades por conta da tal da penosidade. Mesmo depois da Lei 9.032 de 95. Mesmo depois. Mas, olha, o STJ botou um filtro técnico rigoroso aí. Esse ano de 95 é o divisor de águas, né? Antes dessa lei, o enquadramento era puro e simples pela categoria profissional. Como assim? A presunção era absoluta. Se a pessoa tinha carteira de trabalho assinada como motorista de caminhão. Já estava garantido o tempo especial. Exato. Mas o STJ reafirma agora que a penosidade, sabe, aquele desgaste contínuo, trepidação, estresse crônico no trânsito. Horas numa cabine fechada. Isso. Tudo isso continua sendo fator válido para aposentadoria especial. Mas a mecânica de provar isso mudou radicalmente. Então aquela presunção antiga deixou de existir. Só mostrar a carteira não resolve mais. Não resolve. A categoria profissional por si só não traz o direito automático. Agora exige perícia técnica individualizada. Entendi. O famoso PPP. Isso, o perfil profissiográfico previdenciário. E tem que estar embasado em laudos técnicos ambientais mostrando, tipo, a exposição habitual e permanente àquelas condições de desgaste. É a diferença entre o benefício presumido lá do passado e o benefício provado de hoje em dia. O STJ harmonizando o direito com o rigor que o custeio da Previdência exige, né? A régua ficou bem mais técnica. Bom, se o INSS corta gastos de um lado, revisando esses benefícios do outro, ele tem que garantir que a receita entre, certo? A conta tem que fechar. Isso leva a gente direto para quem financia boa parte dessa brincadeira, os empregadores. Vamos pro segmento 3? O embate da tributação da folha de pagamento? Esse é fascinante. É um verdadeiro choque de hierarquia. O informativo fala do juízo de retratação dos temas 478 a 740 do STJ. Todo sobre contribuição patronal. Exato. E o que a gente vê aqui é a engrenagem do sistema de precedentes em ação. O STJ recuando, sabe, cancelando as próprias teses pacificadas, porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu o contrário. É o STJ dando um passo para trás. Mas isso é vital para nossa segurança jurídica, Thiago. Quer dizer, é vital para o sistema inteiro. Imagina o caos. Pensa no impacto de ter os 2 maiores tribunais do país decidindo de forma oposta sobre bilhões de reais em impostos. O STF é o guardião final da Constituição, ele que manda na matéria constitucional. Quem manda no quê resolveu o impasse, né? Anos atrás, o STJ, olhando pela lente infraconstitucional, firmou várias teses sobre o que sofria ou não incidência da contribuição patronal. Aí o STF chamou para si algumas dessas verbas, disse que tinha repercussão geral por ser matéria constitucional e chegou em conclusões totalmente diferentes. E aí o Código de Processo Civil diz que o STJ tem que se adequar, né? Exato, para evitar o caos tributário. Mas, olha só, a grande preocupação de qualquer empresa quando o judiciário muda de ideia sobre o imposto é o efeito retroativo. Nosso pesadelo do contador. Tipo, se o STJ dizia antes que não precisava pagar e agora o STF diz que precisa, a empresa vai tomar multa e juros dos últimos 5 anos. É aí que entra a salvadora modulação de efeitos. Conta mais sobre isso. Como fica o terço constitucional de férias gozadas, por exemplo? Ótimo exemplo. O STJ entendia que não incidia a contribuição, o imposto. Mas o STF, lá no tema 985, bateu o martelo que incide sim. Lascou o bolso do empregador. Iria, se não fosse o efeito ex-nunc. Para evitar uma quebra em massa das empresas que confiaram no STJ lá atrás, o STF disse que a nova regra da cobrança só vale dali para frente. Ufa, então a cobrança só vale a partir da publicação da ata do STF? Isso mesmo. Quem não pagou no passado, amparado pela tese antiga, não vai ser autuado agora. E também, quem já pagou e não contestou, não vai receber de volta. Estabiliza o passado e ajusta o futuro. Exatamente, evita o colapso financeiro do setor produtivo. Tivemos mudança no salário maternidade também, né? Tivemos. O STJ dizia que a empresa tinha que pagar a contribuição. O STF, no tema 72, foi lá e declarou essa cobrança inconstitucional. Inverteu de novo. E o STJ foi lá e cancelou a tese antiga. Rápido e prático. Mas e as verbas que o Supremo decidiu não analisar? Aquelas que ele achou que não era problema da Constituição. Nesses casos, a palavra final continua sendo do STJ. Então como ficou o cenário mantido por eles? Ficou assim. Não incide a contribuição sobre o aviso prévio indenizado. Tá. E nem sobre os primeiros 15 dias de afastamento por doença. Perfeito. Mas mantém a incidência sobre o salário paternidade. O mapa foi redesenhado. A galera do RH tem que atualizar o sistema da folha de pagamento ontem. Para não recolher a mais nem tomar a execução fiscal da Receita, né? Falando em execução fiscal e devedor, vamos avançar para o nosso segmento 4. A cobrança implacável. Essa dói. Quando uma empresa, uma pessoa não paga os impostos e sofre uma execução, o Estado não fica só mandando cartinha de cobrança, né? Quem dera fosse só carta. O judiciário hoje usa uma ferramenta tecnológica que ganhou um apelido simplesmente perfeito:
a teimosinha. Adoro esse nome, é muito descritivo. O tema 1325 chancela o uso da teimosinha, que é, no jargão técnico, a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via cisbajude. É o nosso cisbajude de cada dia. É tipo a função soneca do despertador do seu celular. Só que investida, né? Exato. O sistema bate na conta da pessoa hoje. Não tem saldo. Ele não desiste. Ele fica programado para bater na porta da conta dia após dia, até pingar qualquer centavo lá. É uma malha fina contínua. Porque no antigo Bacenjude, a coisa era bem frustrante pro credor. Como que era? O juiz dava a ordem, o sistema olhava o saldo exatamente naquele dia e hora. Se o devedor esvaziasse a conta na noite anterior, a ordem voltava zerada. Era um jogo de gato e rato. Um trabalho de adivinhação. Total. O credor tinha que pedir uma nova ordem meses depois. Agora, com a teimosinha, fica rodando direto, geralmente por uns 30 dias. E o STJ disse que isso é plenamente legítimo. Dinheiro tem que mudar de quem deve para quem tem o direito. Mas peraí, a implementação de um bloqueio que é cego e contínuo assim não gera um risco gigante? Como assim? Imagina que o sistema bloqueia o dinheiro que ia pagar a folha de funcionários de uma empresa, ou a aposentadoria de um idoso que ia comprar comida no mercado. É um risco real, uma força bem desproporcional. Como a STJ calibrou isso para não destruir quem tá do outro lado? Eles calibraram isso invertendo o ônus da prova. O sistema age primeiro e o devedor que lute depois. Basicamente sim. Para garantir a efetividade da execução, a ferramenta roda. Mas aí cabe ao executado, ao devedor, vir no processo e provar com documentos que aquele bloqueio tem causas impeditivas. Ele tem que provar que é conta de verba alimentar, por exemplo. Isso. Ou que o dinheiro bloqueado é aquele capital de giro estritamente necessário para a empresa não fechar as portas. O devedor também pode oferecer outro meio de pagamento, tipo um seguro-garantia, um imóvel. O que não dá é para ele ficar de braços cruzados reclamando da insistência do robô. De jeito nenhum. O devedor tem que ser proativo. Mas e o juiz? O juiz não pode simplesmente lavar as mãos e negar o pedido de usar a teimosinha? Sem uma justificativa forte, né? Não pode. O STJ deixou claríssimo que, depois que o devedor for citado, o juiz não pode indeferir a teimosinha usando argumento genérico. Tipo, vai dar excesso de execução. Exato. Se for negar, tem que ter fundamentação concreta e específica do caso. É o judiciário blindando a eficácia da cobrança. O cerco tá fechando pros devedores. Agora, vamos elevar o grau de dificuldade no segmento 5. Vamos lá. Imagina que a empresa devedora não tá só com dificuldade, ela tá num processo de recuperação judicial, a famosa RJ. Ixi, aí a coisa muda de figura. O objetivo da RJ é justamente criar um escudo, né? Isso, pausar as execuções, dar um fôlego pra empresa tentar se salvar da falência. Mas tem uma dívida específica que não respeita essa pausa, não é? Exatamente. O tema 1391 do STJ joga luz sobre o condomínio. Dívida de condomínio não espera ninguém. Nem a RJ. O STJ definiu que os débitos condominiais, mesmo aqueles que venceram antes da empresa pedir a recuperação judicial, são créditos extraconcursais. Extraconcursais, ou seja, ficam de fora do concurso geral de credores. Eles não se submetem ao juízo da RJ. Podem ser cobrados direto numa vara civil comum. A primeira impressão que dá é que o condomínio tá ganhando um passe livre para furar a fila. Fura a fila total, né? Desidratando o caixa de uma empresa que já está na UTI. Mas, essa exceção tem uma lógica jurídica muito forte por trás. É a tal da natureza própria rei, né? Essa mesma. A obrigação acompanha a coisa. Explica melhor esse latim para quem não é da área. Tá. Imagina que a dívida tá grudada, colada nos tijolos daquele galpão ou daquela sala comercial. Não no CNPJ da empresa devedora. Exato. É uma despesa cível essencial para conservar o próprio imóvel. Se a empresa em recuperação para de pagar a taxa de condomínio, a administração do prédio fica sem dinheiro. E aí corta a energia da área comum, quebra o elevador. Demite o segurança, o prédio entra em degradação profunda. E o que acontece com o valor de mercado desse imóvel? Despenca, vai pro chão. Pois é. E como esse imóvel faz parte do patrimônio que garante o pagamento de todos os outros credores lá na RJ, não pagar o condomínio prejudica todo mundo. É um mecanismo de preservação de valor. Achei brilhante a lógica do STJ. Ao proteger o condomínio, protege o ativo físico que vai pagar os bancos e fornecedores depois. Exatamente. Então o condomínio segue cobrando na vara civil, normal, sem pedir licença para a RJ. Conta principal da empresa e asfixiar ela de vez. Aí tem um freio de arrumação. A trava que o STJ botou é no momento extremo da execução. Quando a coisa aperta. Se tiver uma constrição muito agressiva que inviabilize a recuperação da empresa, o juiz da RJ intervém. Ele assume o controle para dizer, como que esse valor vai ser pago sem destruir o plano de salvamento. Então a dívida corre por fora, mas na hora de bloquear os bens cruciais, passa pelo filtro do juiz da recuperação. Um limite super inteligente que equilibra os dois lados. Muito bom. E para encerrar o nosso giro técnico, vamos sair um pouco desse mundo de dívidas, impostos e execuções e entrar no segmento 6. Esse mexe com algo muito mais sensível, a nossa saúde. Com certeza, o STJ toma uma decisão de impacto social incomensurável julgando os embargos lá de São Paulo, sobre saúde suplementar. O fim do limite de consultas, né? Isso. Os planos de saúde agora são obrigados a dar cobertura ilimitada para tratamentos de transtorno global do desenvolvimento, o TGD, e o transtorno do espectro autista, o TEA. Tem a síndrome de Asperger e a de Rett também nessa lista. Sim, todas essas condições neurológicas complexas. Para dimensionar o tamanho disso, conta como funcionava antes. Antes era cruel. Os planos tentavam aplicar um teto, um limite de sessões anuais de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional. Baseado naquelas listas da ANS, né? O rol de procedimentos. A lógica do plano era puramente de risco financeiro. O problema é que o desenvolvimento neurológico... E as intervenções comportamentais tipo ABA. Exato, eles não operam num cronograma fixo. Você parar um tratamento porque a cota de sessões acabou, em julho, é um desastre. O desenvolvimento humano não liga para o ano fiscal da operadora de saúde. Não liga.
Interromper significa regressão severa para a criança, perde a autonomia que já tinha ganhado. A mecânica dessa intervenção exige repetição contínua, e o STJ alinhou a jurisprudência com a Resolução Normativa 539 da ANS. De 2022, e pacificou não só o número ilimitado de sessões, mas cobrindo qualquer método ou técnica com respaldo científico. Desde que indicado pelo médico, claro. Sim, o plano não pode mais ditar a terapia ou cortar a periodicidade. É uma baita vitória jurídica para a dignidade dessas famílias. Um alívio gigantesco para quem trava batalhas diárias pelos filhos. O tribunal protegeu a parte vulnerável mesmo. Foi incisivo. Bom, e olhando para o horizonte, o que mais o STJ afetou para julgamento futuro que a gente tem que ficar de olho? Tem 2 radares ligados aí. O tema 1433. Sobre o quê? Vai enfrentar os limites territoriais em ação coletiva. Tipo, se uma sentença de mandado de segurança beneficia servidores federais num estado, será que estende para quem mora fora daquele estado? Eita, isso mexe em bilhões do orçamento da União. E o segundo? É sobre desapropriação. Vão definir qual a data exata para avaliar o preço de mercado do imóvel. A data do laudo ou a data que o Estado tomou posse? Exato. Com a nossa inflação e valorização imobiliária, a diferença de datas muda o valor final da indenização em até 20%. Fácil. Milhões de reais num detalhe de calendário. Incrível. Bom, amarrando todos os fios desse nosso mergulho no informativo 889, a gente percebe um desenho bem claro do STJ, né? Uma balança sendo calibrada ao tempo todo. De um lado, a gente viu hoje eles dando ferramentas super ágeis para a máquina do Estado funcionar. A teimosinha espremendo os devedores, a dispensa de liquidação para os servidores, o INSS cortando benefícios só na via administrativa. Foco total em velocidade e desobstrução de processos. Fazer a engrenagem girar. Mas do outro lado, a máquina não pode sair atropelando tudo. E aí o tribunal funcionou como um escudo. Um escudo de contenção, blindou as terapias ilimitadas contra o cálculo frio dos planos de saúde, protegeu as empresas contra impostos retroativos usando aquela modulação lá. O efeito ex-nunc. E protegeu também o condomínio na RJ. Otimizar o fluxo financeiro sim, mas sem desintegrar direitos essenciais no meio do caminho. O que me deixa com uma provocação para quem nos escuta refletir até o nosso próximo encontro. A gente está vendo a teimosinha rastreando contas com algoritmos, revisões massificadas do INSS e cálculos aritméticos diretos. A automação tomando conta da burocracia, né? Pois é. Com os sistemas assumindo o papel pesado das varas, qual vai ser o papel do juiz do futuro? Ele corre o risco de virar só um supervisor técnico de um software? Nossa, ou será que terceirizar esse trabalho braçal para a máquina vai liberar o juiz de verdade para ele focar naquela parte humana, profunda, que nenhum código resolve? Fica a reflexão. O desafio não é lutar contra o algoritmo, mas garantir que a sensibilidade humana dê a última palavra. Exatamente. Foi excelente dissecar essas engrenagens com você hoje. Foi um privilégio. A gente fica por aqui. Um forte abraço para todo mundo que acompanhou a gente e até o próximo mergulho na jurisprudência. Até lá, pessoal!